Sua Bíblia, não senta ainda, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos 17, verso 17, verso 16, encontrou? Verso 16, capítulo 17, verso 16. Tem criança, mas elas estão tão quietinhas que eu não vou nem mexer com elas. Vou deixar elas no lugarzinho delas. Capítulo 17, verso 16 diz assim. Encontrou? Então diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e à ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feitos por mãos humanas. Repita comigo. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aí eu continuo no verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se eu de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Repete comigo. É quem dá a todos. Vida, respiração e tudo mais. Eu continuo no 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus se porventura, tateando-o, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Repete comigo, não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Repete comigo. Não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Aí eu continuo. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, a com eles outros mais. Fecha os teus olhos, não só a Bíblia, apenas os teus olhos, e nós oramos assim. Querido Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, estamos expostos à tua palavra. Queremos dizer, Senhor, que estamos aqui sem nenhuma resistência, nenhum preconceito, que tu tens absolutamente toda a liberdade para falar conosco. Na realidade, nós suplicamos para que tu fales conosco nessa noite, Senhor. Que tu nos visite, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar por um instante. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma matéria que eu li na revista
o Ultimato. Alguém já leu a revista Ultimato? Duas pessoas. Conselho. Não tem muita literatura boa, viu, irmão? Evangélica, cristã, escrita por evangélicos. Não tem muita literatura boa. Uma das exceções é a revista Ultimato. Se você puder, leia. Alguns irmãos nossos, nós vamos nos encontrar esse ano, nós vamos fazer um curso de servo. O que é curso de servo? Tem irmãos que querem pregar, nós vamos ensinar os irmãos a pregar, vamos ensinar um pouquinho de doutrina e bem pouquinho de teologia. Tá? Não vamos ensinar muita teologia, não dá. Um pouquinho de doutrina. Se você estiver disposto, fica atento, vai aparecer num do nosso mural. Alguns sábados nós vamos estar juntos. Vamos estudar doutrina, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar teologia, história da igreja. Vamos aprender a pregar. Você vai aprender um pouquinho para você pregar num aniversário, para você levar uma palavra num enterro, num velório, para você aconselhar um pouquinho. A gente precisa fazer isso, tá bom? A gente precisa servir. Deus está mandando gente para a gente cuidar, está mandando filhos. Daqui a pouco, quando nós sermos mais de 100 discípulos, não dá para o pastor fazer tudo. Vai ser uma oportunidade para você servir. E aí você assina essa revista, ou compra essa revista, ou baixa na internet e dá uma lida. E a revista Ultimato tem uma coisa muito interessante. Ela tem uma matéria, isso já faz uns 5 a 6 anos. Não, faz mais de 10 anos, agora que estou lembrando. Ela tem uma matéria que ela fala, ela cita, ela imagina Paulo andando no metrô de São Paulo. O apóstolo Paulo andando no metrô de São Paulo. Alguém aqui pega metrô com frequência? Uma vez por semana, uma vez por mês, você pega metrô. Então você já viu o nome das estações. E ela imagina como é que Paulo ia se comportar se estivesse nas estações de metrô de São Paulo. Qual é a visão? A cidade de São Paulo fez ontem 460 anos. Opinião sobre São Paulo são as mais variadas. São tão variadas quanto as etnias que tem nessa cidade. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, tem gente que fala muito mal. Tem gente que elogia, tem gente que não consegue viver fora de São Paulo. Tem gente que não consegue viver dentro de São Paulo, quer ir embora. Então as opiniões são as mais diversas. E a gente fica imaginando Paulo, o apóstolo Paulo andando nessa cidade cheia de apóstolo, cheia de bispo, cheia de crente, cheia de igreja, cheia de gente. E Paulo andando no metrô, ela fala assim, ela diz assim, que Paulo chega num momento, a revista imagina, que Paulo para e começa a pregar o evangelho e é chamado para falar, num lugar com muito movimento. E ele deve começar a pregação dele, muito parecida com o que ele começou em Atenas, porque aqui é Atenas. E ele deveria começar dizendo assim, varões paulistanos, homens e mulheres dessa cidade, andando pelo metrô de vocês, eu tenho visto que vocês são extremamente religiosos, porque vocês têm a Estação Conceição, vocês têm a Estação São Judas, vocês têm a Estação Vila Mariana, vocês têm a Estação São Bento, vocês têm a Estação Jardim São Paulo, vocês têm a Estação Santana, a Estação Santa Cecília, a Estação Vila Madalena, vocês têm a Estação Santos Imigrantes, vocês têm a Estação Santo Amaro, vocês têm várias dessas estações, e vendo isso eu percebi que vocês são muito religiosos. Não falta religião aqui nessa cidade. Vocês têm muita fé. Vocês estão de parabéns pela fé de vocês. Agora, contudo, tem uma coisa. Eu preciso dizer algo importante para vocês, moradores da cidade de São Paulo. Vocês jamais conseguirão chegar na saúde, no paraíso, na liberdade, na consolação e no socorro sem antes passar pela Santa Cruz. Paulo fecharia a fala dele assim e me arrepiou, né? Porque é assim que acontece com as nossas vidas. Qualquer caminho que você tiver, você tem que passar pela Santa Cruz, irmão. Não sei para onde você está indo. Esse ano, alguns irmãos do ano de 2013 não puderam ficar mais conosco. No ano de 2014, alguns aqui também não vão poder ficar, vão ter que mudar de bairro, mudar de cidade. Não sei para onde você está indo. Não sei nem para que igreja você está pensando em ir. A gente tem um trato aqui, que até a Copa de 2014 não sai ninguém. Vocês lembram? Vocês lembram desse trato? Fiz um trato quando eu entrei aqui, até 2014 só entra, não sai. Não sei para onde você está indo, nem o que você vai fazer da sua vida. Mas, independente de onde você vá, você tem que passar pela Santa Cruz. É pela cruz que a gente passa, irmão. Não tem outro lugar. O que é a cruz? Esses dias eu estava falando para uma pessoa que tem pavio curto. Existe crente com pavio curto?
Não, crente não tem pavio curto, né? O pessoal Seixonei que tem pavio curto, católico tem pavio curto, jorei tem pavio curto, muçulmano tem pavio curto, mas crente não tem. Pois tem crente com pavio curto. Eu estava explicando para uma pessoa de pavio curto, ela estava me perguntando, o que é ir para a cruz, pastor? Os pastores falam de ir para a cruz, tem que ir para a cruz, a gente canta, eu olho para a cruz eu vou. Você pega o inário das nossas denominações, cheio de cruz, e cruz, e cruz. O nome da nossa terra chamava Cruz, terra de Vera Cruz. Vera Cruz, o que é? Era vir a cruz, a terra que nós vemos a cruz. O que é cruz? A gente fica pensando, cruz, o que é? Paulo mesmo diz, longe esteja a mim, de gloriar-me a mim mesmo, a não ser na cruz de Cristo, em que o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. O que é cruz? Aí eu falo para ela, a cruz é quando uma pessoa fala um desaforo para você e você vai devolver. Sabe quando você já está com a resposta na ponta da língua? E aí você lembra de Jesus na cruz. E aí você engole seco o seu desaforo. Isso é ir para a cruz, irmão. Ir para a cruz é engolir nosso ego. Sabe a nossa vontade de aparecer? Todo mundo tem uma vontadezinha de aparecer. Até quem diz assim, não, imagina, eu não gosto de elogio, eu sou tão humildezinho, eu sou tão pobrezinho. A gente é pobre, mas é limpinho. Até quando você diz isso, na realidade você está assim, sendo humildezinho para ver se alguém diz, imagina, você é maravilhoso. Não, não sou maravilhoso. Não, você é assim. Não, não sou. Não, você é assim. Aí joga um holofote. Até quando a pessoa está fazendo essa questão, está se colocando assim para baixo, é uma maneira de nos convencer a colocar ele para cima. E como é que se resolve isso, irmão? Na cruz. Só tem um lugar. É na cruz. Na cruz. A gente precisa manter o nosso ego lá na cruz. Pregadinho lá, não pode deixar ele descer. Ele tem que ficar presinho na cruz. Presinho. A gente faz muita crítica, né? Evangélico faz muita crítica com o católico. Ele diz, a cruz dos católicos tem o Cristo. E a cruz dos evangélicos está vazia. Não é assim que a gente faz? Você não vê cruz, principalmente igreja batista, você não vê cruz. Uma ou outra tem cruz. Protestante não coloca a cruz. Por que a gente não coloca a cruz? Você vai aprender se vier no curso de obreiro aqui. Por que a gente não coloca? Porque na época do Império, a Igreja Católica não deixava nenhuma igreja colocar cruz. Era proibido. Podia colocar cruz nem sino. As igrejas evangélicas não colocavam nem cruz nem sino. As pessoas iam se convertendo. Por que não tem cruz? Porque somos evangélicos. Mas porque a lei não permitia. Aí depois, quando liberou, né, ninguém podia colocar cruz. Achava que estava na Bíblia não colocar cruz. Então a gente diz assim, a cruz dos católicos está no Jesus morto, mas a cruz dos evangélicos está vazia. Pois eu queria te falar que a cruz do evangélico não era para estar vazia. A cruz do evangélico é para estar com o ego do evangélico pregado. Se a cruz não é para estar vazia, é para a vaidade do pastor estar pregada lá. O pastor tem que pregar a vaidade, pegar a vaidade, colocar na cruz e martelar e deixar ela gritando lá. É para o diácono pegar a vontade de mandar nas crianças. Às vezes o diácono está com vontade. Não os nossos, que os nossos diáconos são tudo bonzinhos. Tá? Mas antigamente, quando eu era criança pequena, os diáconos eram bravos. Pegava a criança falando assim, tinha vontade de pegar a criança. O que o diácono tem que fazer? Pegar a vontade dele e pôr na cruz. A cruz do evangélico não é para estar vazia. A cruz do evangélico é para estar pregado, sabe o quê? O autoritarismo da sogra. Já viu sogra autoritária? Mas também tem nora folgada, né? Porque tem sogra autoritária e nora folgada. O que a sogra autoritária tem que fazer com o autoritarismo dela? E o que a nora folgada tem que fazer com a folga? Pôr na cruz. Tem um em cada braço. De um lado vai o autoritarismo da sogra e do outro lado vai a folga da nora. Daqui para frente, irmão, você nunca mais vai dizer que a cruz do crente está vazia. Está cheia dos nossos pecados. Tem que ficar lá. Dá sempre uma olhadinha. Se você olhar assim para a cruz e você vê ele e dizer, mas a minha vaidade não está ali. Onde está? É porque ela pulou da cruz, colou em você. Quando você olhar para trás, sua vaidade está do seu lado ali. E presta atenção, hein? Vaidade não é brinco. Tá? Vaidade não é brinco, não é frisado no cabelo, que nem os nossos irmãos pentecostais ensinam, não é nada disso. Vaidade não é salto. Isso aí é vaidadezinha. Isso é vaidade pequena. Vaidade é quando você quer se impor, você quer elogio.
Você quer que as pessoas fiquem lambendo você. Sabe, que as pessoas ficam te bajulando. Carinho é uma coisa, mas bajulação é outra coisa bem diferente. E Deus não tem filho assim, irmão. Deus não tem filho mimado. Deus tem filho amado. Lembra que a gente já conversou isso? Quando Deus fala para Jesus, esse é meu filho amado a quem eu me comprazo. Jesus era filho amado, mas Jesus nunca foi mimado, irmão. Tanto é que foi para a cruz. Você é amado. Você é amado. Mas você não é mimado. Deus não te mima. Nós mimamos os nossos filhos. A gente super protege. Nós pensamos que somos bons pais e boas mães, mas nós não somos. Nós somos meia boca. Porque a gente faz o bem para eles, mas também a gente faz mal. A gente fica protegendo demais. Deus não fica te protegendo. Porque Deus não te mima. Deus te ama. E querer ser mimado, ser lambido, sabe? Isso aí não é outra coisa senão vaidade. Vaidade vai para a cruz. Se Paulo estivesse na cidade de São Paulo, ia mandar todo mundo para o metrô Santa Cruz. Não para o metrô Santa Cruz, mas para Santa Cruz. E aí, da onde que ele tira essa expressão? Da onde que ele tirou? Da onde eles foram? Aonde eles se inspiraram? No texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que é o texto que eu vou compartilhar de maneira muito breve com você. É Paulo na cidade de Atenas. Atenas é a cidade do conhecimento. Atenas é a cidade USP, é a cidade Unicamp, é a cidade dos universitários. E Paulo começa a pregar e se incomoda com a idolatria, ele se revolta, o espírito dele diz assim, o meu espírito se revoltou dentro de mim, porque ele andando por aquela cidade, ele via imagem em todo lugar. Tinha santo em todo lugar, tinha gente adorando imagem em todo lugar, tinha gente adorando cavalo, adorando peixe, adorando o homem, a adoração não faltava, no meio de um povo que se adorava, ele se adorava. Você passava em Atenas, você tinha academia para o sujeito malhar, e se olhar no espelho e se ver malhadão. Você tinha muita academia, que nem hoje em São Paulo, qualquer lugar que você vai, você vê academia. Gente malhando e se olhando no espelho, puxando peso e se olhando no espelho. Em todo lugar você tinha gente adorando gente bonita, adorando animal, adorando poderes. Paulo se revolta, começa a pregar. E quando Paulo começa a pregar, ele tem um insight. Paulo precisa falar para um povo que não conhece as Escrituras. Esse povo aqui não conhece Bíblia. Como é que você vai pregar para um sujeito que não conhece Bíblia? Não adianta você abrir a Bíblia, uma pessoa que não acredita na Bíblia. Paulo vai falar de Deus para um povo que não acredita na Bíblia. Como é que você vai falar para o seu cunhado que não acredita na Bíblia? A Bíblia serve aqui dentro, daquele portão para cá, mas do portão para lá, que o sujeito só acredita no Evangelho segundo Allan Kardec, que o sujeito só acredita no Paulo Coelho, que o sujeito só acredita no horóscopo, que o sujeito só acredita no Masaharu Taniguchi, que o sujeito só acredita nessas coisas. Como é que você vai pregar? Paulo vai pregar para esse povo. Aí o Paulo olha no aerópago. O que é o aerópago? O aerópago é uma câmara municipal. A palavra aerópago vem de Ares, que é guerra, deus da guerra, é um deus da guerra. Iópago, que é campo de Ares, é o lugar da guerra. O que é o lugar da guerra? Porque é ali que as pessoas degradeiam as ideias, expõem as ideias para brigar, tipo Facebook, né? Você joga uma ideia, o outro joga outra, você começa rede social, internet, as pessoas começam a brigar. Então, no aerópago, ali na rede social, naquele momento, Paulo começa a pregar. E ele começa a ensinar. E aí quando Paulo entra no meio da discussão, você tem a discussão entre os epicúreos, seguidores do Epicúrio, e qual são o outro? Deixa eu ver, os seguidores do Zenon, qual é o nome? Os estoicos, que são seguidores de um filósofo chamado Zenon. Os seguidores, os epicúreos, eles acreditam que a vida se justifica para ser feliz. Você tem que ser feliz, você tem que ter prazer. Os estoicos acreditam que você tem que cumprir as obrigações, que a vida é fazer obrigação. E eles estão degladiando. E aí Paulo entra no meio da discussão e começa a falar e pregar. E aí eles dão a oportunidade. Paulo, o que você está falando aí? Você está falando de um tal Jesus, de uma tal ressurreição. A palavra ressurreição era uma deusa. Para eles, era Anastácia, era deusa chamada ressurreição. Passar pela ressurreição é anastasia, de nástase, de ficar dormindo, de ser contra dormir, é acordar, a ressurreição é acordar. Então eles estão perguntando, você está falando da religião da Anastácia? Fala para nós um pouquinho desse tal Jesus, esse Jesus a gente não conhece. E Paulo vai começar a pregação, e aí Paulo tem que apresentar Deus.
Para um povo que não conhece a Bíblia, como é que você ia fazer isso? Paulo começa a apresentar Deus e ele usa argumentos que todo mundo pode entender. E aí ele começa a falar de Deus. E aí ele mostra quem é Deus para os atenienses. E nessa pregação aqui a gente descobre algumas coisas muito óbvias sobre Deus, que eu e que você precisamos saber, irmão. Que isso aqui é o mínimo que a gente tem que saber. Se a gente não souber isso, a gente não consegue entender. Isso aqui são os princípios elementares da fé, de se conhecer Deus, de saber quem Deus é. Que a nossa geração de cristãos, sejam elas católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, não sabem sobre Deus. Existem coisas aqui que Paulo está ensinando, existem elementos sobre Deus que Paulo está ensinando aqui em Atenas, que serve para nós que a gente está esquecido, que nós estamos esquecidos. E a estratégia de Paulo é já começa a revelar. Ele olha, vê, dentro do Areópago, vários espaços, você tem uma plataforma e uma imagem de um Deus. Você tem um altarzinho, a imagem do Deus. Então você tem Zeus, você tem Hera, você tem Mercúrio, você tem Poseidon, você tem vários. E aí tem uma, e todo mundo está adorando, está prostrado, está oferecendo sangue, comida, e tem uma que não tem nada, não tem, é uma plataforma e está vazia, não tem nada, não tem imagem alguma. E embaixo está escrito ao Deus desconhecido. Porque o grego pensou assim, olha, vai que tem um Deus que eu não conheço. Vai que tem um Deus que eu não conheço, tem um Deus que eu não sei quem é, mas vai que ele existe. E aí eu nem fiz uma oração para ele, vai que eu encontro ele depois que eu morro. O que eu vou dizer para ele? Aí pelo menos eu penso, olha Deus, eu não sabia quem você era, mas eu coloquei uma plataforma para você lá. Também nunca nenhum dos seus sacerdotes apareceu para falar. Só que nesse dia apareceu alguém que conhecia o Deus desconhecido. E começa a falar para o Paulo, ó, o Deus que eu estou apresentando para vocês é aquele lá, ó. Qual? Aquele lá, qual? Aquele, ao Deus desconhecido. Eu estou apresentando para vocês hoje o Deus desconhecido, que vocês não conhecem. E eu vou falar quem é esse Deus. E é importante que a gente comece a orar, para saber se a gente conhece o Deus desconhecido. Porque a pergunta hoje não é se a gente conhece a igreja do Deus desconhecido. A pergunta não é se a gente conhece a doutrina do Deus desconhecido. A pergunta não é se a gente sabe fazer a oração do Deus desconhecido, mas a pergunta é se o Deus continua desconhecido para nós. E aí Paulo vai descrever esse Deus desconhecido, e aí a gente, quando eu comecei a ler, me deu um susto. Eu disse assim, meu Deus, eu acho que a nossa geração não conhece o Deus que Paulo está pregando em Atenas. Eu acho que a nossa postura hoje, a gente está mais para campo de Ares. A igreja hoje está se transformando em campo de Marte. Ares era o nome grego e Marte é o nome latino do deus da guerra. Por isso tem o campo de Marte, campo de Ares. O que é o campo de Marte? É o campo da guerra, é o campo das disputas, é o campo das brigas, é o campo das diferenças. Campo de Ares é o lugar em que as pessoas disputam para ver quem tem razão. Não tem casa que parece campo de Marte? Às vezes você mora no Jardim São Jorge, mas dependendo da postura que é ao seu lado, você pode dizer, olha, eu acho que eu não moro no Jardim São Jorge, eu acho que eu moro no campo de Marte, porque lá a gente briga direto. Meu pai briga direto comigo, só levanta a voz comigo, bate na mesa. Minha mulher não fala, passa 3 dias sem falar comigo. Na hora do almoço, eu pergunto onde está o almoço, ela faz assim com o prato, está aqui, ó. É o quê? Não é o Jardim São Jorge, é o campo de Marte que o sujeito está morando. É um pedaço de Saigon. Pedaço de Saigon, como canta aquela música. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon, é um lugar de guerra. As pessoas estão morando num lugar de guerra. Quando a gente olha para dentro das nossas igrejas, as nossas igrejas se parecem um pouquinho com Campo de Marte. Campo de Marte. Esse ano não mais, porque estou aqui na Igreja Batista Boas Novas e não vou dar pulinho para ajudar mais ninguém, porque hoje, nesse ano, a nossa prioridade aqui, ano passado eu estava como pastor interino num lugar, não parecia igreja, parecia Campo de Marte, arrastação de cadeira em dia de assembleia, não parecia altar de sacrifício, altar de louvor, de adoração, encontro de gente crente, parecia Campo de Ares. Muitos lugares estão parecendo Campo de Ares, Campo de Marte. Às vezes a gente está transformando os nossos espaços em campo de guerra. E Paulo para no campo de guerra para estabelecer a paz a partir do momento que ele fala do Deus desconhecido.
Porque daqui para frente, se esse povo começa a conhecer, começa a saber quem é o Deus desconhecido, acaba a guerra e não tem mais lugar para fazer campo de guerra, mas sim um campo de paz, campo de harmonia. Vontade de Deus é que as nossas casas sejam campos de harmonia, que os nossos ministérios sejam campos de aceitação. A irmã estava falando aqui, que às vezes as pessoas não aceitavam, não sabiam a situação que ela estava passando, que as pessoas não entendiam o contexto que ela estava passando, quando na realidade a igreja é o lugar que a gente aceita e entende o contexto que o nosso irmão está passando. A gente olha para ele e vê ele na situação que ele está passando naquele momento, e a gente aceita ele. Isso é igreja. Isso é igreja. É importante que a gente saiba um pouquinho sobre isso. E quando a gente vai para o texto, Paulo fala quem é o Deus desconhecido. E aí eles começam a saber quem é o Deus desconhecido, e a gente vai começar a ver se Deus é desconhecido para nós, irmãos. Porque às vezes a gente sabe muito sobre muita coisa importante sobre Deus, mas não sabe quem Deus é. A gente só conhece ele de ouvir falar, como Jó. Porque Deus era desconhecido para Jó. Por isso que Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, então é desconhecido. É desconhecido, conhecer de ouvir falar é desconhecido. Mas Jó, depois de passar pelo deserto, ele diz, agora, Deus, eu te conheço porque eu estou andando do teu lado. A pergunta é se Deus é conhecido ou desconhecido para você. E aí a gente olha o texto. Primeira característica do Deus desconhecido. Olha só, verso 24. Ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. Querido, o Deus desconhecido, diferente de todos aqueles deuses, não habita em santuário feito por mãos humanas. Atos dos Apóstolos vai revelando toda hora esse momento. Não tem lugar para pôr Deus, irmão. Deus é muito grande para caber dentro dos nossos templos. Que Paulo está dizendo assim, não existe templo para Deus. A primeira geração de cristãos, quando ouvia falar da palavra igreja, não associava com templo. Eles não associavam com isso aqui. Eles não diziam assim, você vai para a igreja, se você entrasse numa máquina do tempo e achasse os cristãos do primeiro século perguntassem, você vai para a igreja? Ele ia dizer para você assim, o quê? Não entendi, dá para você perguntar de novo? Você vai à igreja? Não sei o que é isso. Você nunca convida ninguém para vir à igreja. Você não convida as pessoas, você não pergunta onde é a igreja. Presta atenção que eu vou te falar agora, aqui, ó. Nunca mais pergunte para alguém onde é a igreja dele. Porque igreja não é onde, igreja é quem. A pergunta certa é, quem é a sua igreja? Essa é a pergunta. A pergunta é, quem é a sua igreja? Nós vamos participar do pão aqui. E quando as pessoas me falam assim, eu posso participar? Eu nunca pergunto para elas onde é a igreja delas. Eu pergunto para elas, quem é a sua igreja? A pergunta que você tem que responder é assim, se te perguntarem quem é essa igreja, você tem que dizer, a minha igreja é a Sandra, Joelma, esqueci seu nome, Rosa, Ari. Minha igreja são, você vai dando o nome das pessoas que estão com você. Isso é a sua igreja. Então, irmão, se te perguntar onde é a sua igreja, não, irmão, não é onde, é quem é a minha igreja. A igreja não é na Peixoto de Melo Filho. A igreja não é na Avenida Santo Amaro, a igreja não é na Avenida Interlagos, a igreja não é na Avenida na Iervante, a igreja não é na João Dias, não é na Carneiro, não é igreja, ali não é a igreja, não está a igreja. A igreja é quem anda conosco, é aqueles que andam conosco atrás de Jesus, tendo Jesus à frente. Isso é igreja. E por que isso é igreja? Porque ele não cabe dentro da igreja. Irmão, Deus não cabe dentro da igreja. Repete comigo. Deus não cabe dentro da igreja. Não entendi, pastor, o que você está querendo dizer isso. Irmão, Deus é muito mais do que a igreja faz. Deus não depende da igreja. Deus não depende. Deus deu a oportunidade da igreja falar do evangelho, mas Deus não depende. Deus não cabe em templos e santuários feitos por mãos humanas, não cabe, ele não cabe dentro de templo. Deus não é explicado. Você não define Deus, Deus não cabe, quando a gente tem concílios para os candidatos que querem ser pastores batistas, primeira pegadinha que eles fazem, defina Deus.
Se o sujeito começar a definir Deus, ele já toma uma advertência. Como que você pode definir Deus? Você é um sujeito mortal, define Deus. Deus não define, porque se definir, você tem que dizer qual é o início, qual é o fim de Deus. Deus não cabe definição. Deus não é definível, irmão, porque Deus é eterno, é imortal, é soberano, é dono do céu, da terra, é onipotente, onipresente, onisciente. E quando que a gente sabe isso? Quando a gente tem, faz e vive na prática da adoração, a gente sabe quem Deus é. De forma que Deus não cabe dentro de igreja. Deus não cabe dentro de doutrina. Eu posso pegar o regimento da melhor igreja, da igreja melhor definida, com a mais reta doutrina. Não cabe Deus. Deus não habita em santuário feito por mão humana, irmão. Presta atenção nisso. Isso é importante para a nossa geração. Sabe por quê? Porque a gente está sempre procurando um lugar para falar com Deus. E não é um lugar que a gente fala com Deus. É com aqueles que falam com Deus. Que nem tinha perguntado para nós, eu preciso ir para a igreja? Né? Tinha perguntado, preciso ir para a igreja para falar com Deus? Não, você não precisa ir para a igreja. Você tem que se juntar com a igreja. Essa é a resposta. O sujeito não tem que vir para cá, o sujeito tem que estar conosco. Não é vir para cá. Ele tem que estar com os seus irmãos. Com os seus irmãos. Isso aqui é só um detalhe. Isso aqui é o prédio. Eu não vou nem chamar mais de templo. Porque chamar de templo já é dar uma honra que esse lugar não merece. É roubar a honra que é sua, porque você é o templo. Você é o templo. Presta atenção. Você é o templo. Você é o templo de quem mesmo? Só mais uma vez. Você é o templo de quem? Você é o templo do Espírito Santo, irmão. Se eu chamar esse lugar de templo, eu já estou dando uma honra para ele que ele não merece. Isso aqui é só o lugar onde se encontram todos os templos do Espírito Santo. Para não chover na cabeça do templo do Espírito. Às vezes chove. Mesmo que o lugar, às vezes chove. Esse é o lugar que o templo do Espírito Santo se encontra. Porque ele não habita em lugar feito por mãos humanas. Segunda informação que a gente tem, olha só, verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se eu de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Outra informação sobre Deus. Deus é generoso. Repete comigo, Deus é generoso. Mais uma vez, Deus é generoso. Só mais uma vez, Deus é generoso. Irmão, se você não acha que Deus é generoso, Deus é desconhecido para você. E sabe por que Deus é generoso? Porque Deus dá a respiração. Olha o que Paulo fala para os atenienses. Os atenienses estão adorando Zeus, estão adorando Mercúrio, estão adorando Poseidon, estão adorando Hera, estão adorando Diana, estão adorando um monte de imagem. Estão matando boi, estão matando ovelha, estão matando gente, e mesmo assim Deus dá para eles respiração, vida e tudo mais. Deus dá tudo para eles. Deus dá tudo para o ateniense que nunca deu um dízimo na vida, irmão. Nunca deu um dízimo na vida. O ateniense nunca deu uma oferta para Deus. E Deus dá tudo, sabe por quê? Porque Deus é generoso. Deus é generoso, irmão. Deus dá tudo para você, independente se você dá alguma coisa ou se você deu alguma coisa. Deus cuidou de você em 2013 e não perguntou se você deu os 13 dízimos de 2013. E vai cuidar de você em 2014, independente de você dar nada. Pastor, você está dizendo para a gente não dar o dízimo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus vai te dar tudo o que você precisa, independente do que você dá para Ele. Deus é desconhecido quando a gente acredita que Deus só nos abençoa quando a gente dá oferta. Se você acredita nisso, irmão, eu quero te dar uma má e uma boa notícia. Se você acha que Deus só te alimenta os teus filhos, só põe calçado no pé do seu filho, só põe gasolina no seu carro, porque você dá oferta e você dá dízimo, se você acredita nisso, eu tenho uma má e uma boa notícia. A má notícia é que Deus é desconhecido para você. A boa notícia é que Deus te ama e é generoso com você, embora você o desconheça. A nossa geração de crente está doutrinada assim. Se você não trouxer um envelopinho com um valorzinho ali dentro, você vai chegar em casa e o motor da geladeira vai fazer assim, vai queimar. Você vai ligar o carro e vai queimar o motor. Você vai chegar em casa, os filhos vão começar a espirrar. Essa é a geração de crente que acredita nisso, realmente acredita nisso. Para essa geração de crentes, você conhece alguém assim, irmão? Ora por ele, porque Deus é desconhecido para ele. Que Paulo está dizendo aqui, ó, Deus é generoso. Deus desconhecido para vocês é um Deus generoso. E por que
que a gente dá oferta e a gente dá dízimo? Se Deus não vai me cobrar nada, porque nós queremos ficar parecido com Ele, Ele é conhecido para nós e nós queremos ficar generoso, como generoso Ele é. Querido, nunca dê oferta por pressão. Presta atenção, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Nunca, você tem vários motivos para dar oferta e dízimo, vários. Eu não falo muito sobre isso aqui. Primeira vez que eu estou falando isso no meio de uma pregação. Primeira vez. Vou falar hoje, depois não vou tocar mais nesse assunto. Você tem vários motivos para dar, vários. Alguns bons e outros não tão bons. Mas nunca dê por medo. Nunca dê por chantagem. Nunca dê porque você acha que Deus está segurando o demônio lá na porta para pegar você. No nome de Jesus, se você acredita nisso, esse Deus não é o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa noite você tem a oportunidade de conhecer o Deus generoso. E remover do seu coração todos os outros deuses falsos. Para que o Pai de Jesus possa sentar e ser entronizado no seu coração. Irmão, Deus é generoso. Deus é generoso. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Mais um aqui, verso 27. Uma característica do Deus que é desconhecido. Para buscarmos a Deus, se porventura tateando o possa achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Repete comigo. Não está longe de cada um de nós. Mais uma vez. Não está longe de cada um de nós. Irmão, Deus está perto de você. Paulo disse, gente, varões de Atenas, aqui ó, varões de São Paulo, vocês aí, para esse metrô, para a vida, olha aqui, presta atenção no que eu vou falar. Deus está perto de vocês. Deus está bem pertinho, pode ser alcançado por vocês. Vocês não precisam pagar promessa, vocês não precisam ir para a Aparecida do Norte, vocês não precisam ir para o monte, vocês não precisam de nada disso. Você precisa subir na montanha mais alta de São Paulo para falar com Deus, porque Deus está pertinho de você. Você não precisa atravessar a cidade, porque Deus não está do outro lado da cidade, Ele não está na cidade universal, Ele está aqui, pertinho de você, aleluia. Ele está aqui, perto de você. Ele quase pode ser achado. Paulo diz, tateando posso achar. É como se você entrasse numa sala escura, procurando um interruptor. Você já viu? Você entra, você não enxerga nada, você vai pondo a mão, o interruptor está bem pertinho, você está procurando. Deus está pertinho de você. No meio daquele povo idólatra, Deus estava perto. Deus estava perto. Se a gente acha que, não, Deus não me ouve, Deus não me atende, não. Eu preciso fazer um sacrifício. Preciso fazer um sacrifício para Deus. Não, Deus está com o ungidão, Deus está com o cantor gospel. Eu vou lá ver o cantor gospel, vou atravessar a cidade, vou lá me apertar, vou pagar R$60 para ver o cantor gospel. Ele vai pôr a mão na minha cabeça e vai vir uma unção, e aí a minha vida vai dar certo. Quando a gente acredita nisso, quando a nossa geração de crente acredita nisso, quando a gente acha que precisa de um ungidão lá por nós, quando a gente está acreditando nisso, irmão, a gente está acreditando que Deus está muito longe de nós. Muito longe. Quando a gente acredita que Deus está muito longe, Ele é desconhecido para nós. Mas nessa noite Ele está se revelando para você. Ele está aqui através do Espírito Santo, Ele está dizendo, eu estou pertinho de cada um de vocês. Olha o verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, olha que importante. Esse aqui é para mim. O verso 29 é para mim. E acho que é para você. Olha só o verso 29, uma característica de Deus. Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata e pedra, pela arte e imaginação do homem. Deus não é ouro, presta atenção, Deus não é dinheiro. Deus não é dinheiro. Deus não é ostentação. Deus não é desfile de moda. Deus não é desfile de carro. Deus não é desfile de relógio. Deus não é desfile de casa. Deus não é ouro, Deus não é prata. Deus não é produzido pela arte e imaginação do homem. Deus não é entretenimento. Presta atenção, irmão, olha aqui, ó. Deus não é entretenimento. Eu não tenho nada contra entretenimento. Eu não tenho nada contra você viajar, você fazer sua poupancinha, ir para Costa do Sauípe. Costa do Sauípe já é caro. Caldas Novas. Tem nada contra. Tem nada você ir para Praia Grande. Eu não tenho nada contra entretenimento. Você pegar seu filho e ir para... Hoje eu estou fazendo propaganda. Hop Hari. Não tem nada contra isso.
Não tem nada contra, não tem nada contra entretenimento. Acho que a gente vinha fazer mais. Agora, Deus não é entretenimento. Deus não, a gente não sai para procurar um culto. Vou sair para procurar um culto, para ver se eu... Deus não é entretenimento, Deus não é arte, irmão. Deus não é ouro, Deus não é ostentação, Deus não é dinheiro. Deus não é o sujeito da barganha. Vou chegar lá, fazer um negócio com Deus, eu dou uma oferta, estava vendo, qual TV era? National? Na History, como é que é o nome do programa? O Infiltrado. O infiltrado, o sujeito queria aprender a fazer igreja, foi lá, conversou com o pastor, e aí, como é que faz? O pastor prometeu muito. Não pode deixar o povo dar uma oferta, Deus vai devolver, vai entregar. É na base da barganha. Deus não é bolsa de valores, Deus não é investimento, irmão. Ele não é investimento de risco. Ele não é bolsa, ele não é poupança, Deus não é nada disso. Ele está falando, ele não é ouro, não é semelhante a ouro, não é semelhante a prata, e ele não pode ser representado pela arte, nem pela imaginação do homem. Deus não é isso. Se a gente acha que Deus é diversão, que estar com Deus é se divertir, ele é desconhecido para nós, porque ele não é diversão, ele é o nosso Pai, que cuida de nós e que nos dá colo quando nós estamos carentes. Mas ele não é o bobo da corte. Ele não é o tiozão que fica cuidando de nós. Ele é nosso Pai. Ele é o Abba Pai. Porque o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que ele é nosso Pai. E Pai não é para divertir. Pai é para consolar. Pai é para alimentar. Para terminar, o verso 30. Olha só, o 30. O 30 tem tudo a ver com nós. O 30 me dá esperança. O 30 me faz bem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Repete comigo. Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Irmão, Deus ama gente ignorante. Eu não tenho paciência com gente ignorante. Mas Deus tem. Deus ama gente ignorante. Que tipo de ignorante, pastor? Todos. Principalmente os que não sabem. Gente que não sabe. Gente que não sabe. Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Paulo está falando, Deus não tá computando essa idolatria de vocês. Deus não está computando esse monte de sangue que vocês estão derramando, porque Deus não leva em conta quando você está na ignorância. Deus não leva. É por isso, irmão, que Deus nos abençoa quando a gente está na ignorância. É por isso que Deus livra nossos filhos quando eles estão fazendo coisa errada. Quantas vezes as mães estão orando pelos filhos? Senhor, deixa meu filho voltar. Eu sei que ele está dando um aviãozinho lá no tráfico. Eu sei, mas eu queria tanto que tu trouxesse. Aí o guri consegue fugir da viatura da polícia. Você acha que Deus fez o sujeito fugir da viatura da polícia porque Deus concorda com o tráfico? Porque Deus está a favor do PCC. Não, é porque Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Deus não leva em conta as bobagens que a gente fala. Quantas vezes a gente falou bobagem, besteira? Quantas vezes a gente falou do nosso irmão? Quantas vezes a gente reclamou de Deus? Quantas vezes a gente reclama da igreja? Quanta bobagem a gente fala de igreja? De pastor, de irmão, de todo mundo. Quanta coisa a gente fala. E Deus não pesa a mão em nós, Deus não pesa, você continua vivendo. Quantas vezes a gente peca, irmão? Peca, e peca uma, e peca duas, e peca três, e peca quatro, e não pesa a mão. Por que não pesa? Porque Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Mas notifica o homem a todo tempo para que se arrependa. Esse é o Deus que é desconhecido para muita gente. Só para finalizar, verso 31. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Para finalizar, irmão, Deus está em Jesus. Para finalizar, Deus está em Jesus. Aí você fala, mas isso eu já sabia, né, pastor? Porque eu estou na igreja faz 10 anos, né? Eu já sou criado no evangelho, já sou filho de crente, neto de crente, bisneto de crente. Já fundei a igreja, é claro que Deus está em Jesus. Não, irmão, você não entendeu. Quando eu digo que Deus está em Jesus, é que você só conhece Deus através de Jesus. Não entendi, pastor. Claro que a gente só conhece Deus através de Jesus. Não, você ainda não entendeu. A gente não conhece Deus através de Moisés. A gente não conhece Deus através de Abraão. Você pode ler toda a vida de Abraão. Você nunca vai saber quem Deus é.
Você vai ver Abraão vendendo uma mulher, mentindo. Você não vai conhecer Deus. Você vai ver Jacó, o enrolador, mentindo. Você não vai conhecer Deus. Você vai ver Isaac, vai ver José. Você vai saber o que Deus fez, mas você não conhece Deus. Você conhece gente que conheceu Deus, mas você ainda não conhece Deus. Você não conhece Deus através de Moisés. Você não conhece Deus através de Elias no Monte Carmelo. Você não conhece. Você conhece o que Deus faz, mas você não conhece Deus. Você não conhece Deus através de Isaías, nem das visões de Ezequiel. Você não conhece Deus. Porque eu não sei se vocês já notaram, eu estou aqui falando, pregando desde 2011. Estou pregando evangelho. Porque a nossa geração não conhece Jesus. A nossa geração não conhece, a nossa geração conhece Elias, nossa geração conhece Eliseu, conhece o carro de fogo, conhece o Monte Carmelo, nossa geração conhece Sansão, conhece Neemias, principalmente quando está fazendo obra, Neemias. Campanha de Neemias. Quer tirar dinheiro do cara, abre Neemias. Irmão, Neemias, você conhece Neemias? A gente sabe tudo. A gente conhece muito Paulo, muito Pedro, a gente conhece muito João, muito Apocalipse, conhece tudo. Mas a gente não conhece Jesus, irmão. A gente precisa conhecer Jesus. E nessa noite ele está aqui para ser conhecido por nós. Porque se a gente não conhecer Jesus, não adianta a gente conhecer a igreja de Jesus, irmão. Tem muita gente que conhece a igreja de Jesus. Tem muita gente que conhece a igreja que Jesus fundou, que conhece o estatuto da igreja de Jesus, que conhece a história da igreja e não conhece o Jesus da história. Todo dia, está ficando cada vez mais comum, vai ficar tão barato que até eu e você vamos acabar indo uma hora dessa. Tem gente indo para Israel conhecer a Terra Santa. Tem muita gente, eu conheço muita gente, irmão, que conhece a gruta que nasceu Jesus, que conhece a casa que Jesus transformou água em vinho, que conhece o mar que Jesus caminhou. Tem gente que conhece o barquinho que Jesus andou com os discípulos. Tem gente que conhece 7 túmulos que Jesus foi colocado, porque ela tem 7, né? Cada um cobra um pedágio para você entrar. Ou seja, tem gente que conhece as ruas que Jesus passou pela cruz. Tem gente que conhece todos. Todo mundo conhece o Deus, conhece a terra que Jesus estava. A gente precisa conhecer o Jesus da terra que a gente está indo. A gente conhece pouco Jesus. Mas nessa noite o Espírito Santo manda nos dizer. E olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não foram confundidos. Ele está aqui para ser conhecido por você. Não está aqui para perguntar se você conhece Bíblia. Não está aqui para perguntar quanto tempo você tem de crente. Está aqui para perguntar se você conhece Jesus. Se você sabe quem Jesus é. Porque se você conhecer Jesus, o Deus deixa de ser desconhecido. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, para a gente orar. Nós vamos orar. Os nossos diáconos que vão ajudar a ceia, por favor, pode vir para frente. Fica aqui do nosso lado. Responda dentro do seu coração, não precisa levantar a mão. Não precisa vir à frente. Hoje não, quem sabe mais para frente. Você sabia que Deus não habita dentro do templo? Você sabia que igreja não é onde, mas é quem? Você sabia disso? Porque se você não sabia, Deus era desconhecido, irmão. Desculpa te falar. Não vou me impressionar com quantos anos de crente você tem, quantos anos de batista, quantos anos de pentecostal você tem. Isso não interessa. Se você acreditava que Deus estava dentro de um templo. Semana passada eu falei isso aqui. Que eu não vou chegar no céu e aí ele vai perguntar, e aí filho, o que você fez? Eu comprei 100 cadeiras. Fiz uma galeria, ficou linda a galeria. Ele diz, filho, removi as colunas. Muito bom, filho. Ele vai dar um tapinha nas minhas costas. Falei semana passada. Deus ele não está nem aí para isso, irmão. Ele não está nem aí para isso. Eu estou, você está. Seu vizinho que você vai convidar, tá. Mas ele não está. Porque ele não senta aqui dentro. Ele já tem trono para sentar, ele não precisa dessa cadeira. Essa cadeira foi reservada para gente que a gente ama, que não está vindo. Se você realmente não sabia que Deus não habita em
templos feitos por mãos humanas, mas que habita dentro de você, que Deus anda dentro de você para onde quer que você vai. Se você não tinha se apercebido disso, desculpa te informar, mas Deus é desconhecido para você. Deus é desconhecido. Se você não achava que Deus era generoso, você reclamava de Deus, ou se você achava que Deus te castigava, porque você não está trabalhando na obra, porque você não está dando oferta, porque você não está dando dízimo, presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção. Desculpa, eu vou tocar nesse assunto, porque a nossa geração precisa tocar nesse assunto. Se você se sente culpado porque você não estava dando dízimo, no nome de Jesus, nessa noite você está liberto de toda a culpa. Muito fraco, vocês não estão acreditando no que eu estou falando. Presta atenção, eu vou falar de novo. Eu quero ver se você acredita. Se você se sentia culpado porque você não estava dando dízimo ou oferta, nessa noite você está liberto em nome de Jesus. De toda a culpa. Você está liberto de toda a culpa. Ele não pesa a mão sobre você, porque Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não trabalha na base da barganha. Nessa noite você está sendo liberto. Se você andava com essa culpa, desculpa te falar, querido, Deus era desconhecido para você. Se você acreditava que Deus estava longe, não ouvia a sua oração, se você acreditava que você precisava subir num monte bem alto para ser ouvido, se você acreditava nisso, se você acreditava que você precisa de um ungidão, de um pastorzão cheio de unção, que faz imposta voz, e que se transforma na frente, e que soa, e que cospe, e que vê o anjo que está entrando, e que está vendo. Se você precisa disso, irmão, então você acredita que Deus está longe. Nessa noite, Deus está se revelando para você. Deus está se revelando para você, querido. Se você achava que Deus está na casa boa, que Deus está na casa própria, que Deus não está na casa com aluguel, se você acha que Deus está na tua casa e não na casa da sua sogra que você está morando de favor, desculpa te dizer, mas Ele é desconhecido, porque Ele não está no ouro, não está na prata. Se você pensava isso, Deus era desconhecido. Se você acha que Deus não tem paciência com você, só porque o seu pastor não tem, mas o seu pastor é o seu pastor. Seu pastor é uma coisa, Deus é outra. Se você acha que Deus não tem paciência com você, que Deus fica irritado com você, que Deus está irado com você, porque Deus não tem paciência com a sua ignorância, Deus não tem paciência com a ignorância do pastor, nem com a burreza do pastor, nem com a sua. Então Deus era desconhecido. Mas nessa noite, Deus, o Espírito Santo de Deus, está removendo todo o véu, toda a cortina, toda a barreira, para que Ele seja conhecido de cada um de nós. Fecha os teus olhos e a gente ora assim. Querido Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nessa noite, Senhor, nós invocamos o Teu nome. Viemos aqui para Te conhecer. Estávamos enganados a Teu respeito. Nós tínhamos ideias falsas a Teu respeito. Acreditávamos que Tu carregavas contigo os nossos defeitos, a nossa impaciência, o nosso desejo de barganha, que Tu carregavas dentro de Ti os nossos ressentimentos. Mas hoje, através da Tua palavra, nós descobrimos, Senhor, que Tu és muito diferente do que nós pensávamos. Descobrimos que Tu és um Deus amoroso, que Tu és um Deus cheio de graça, que Tu és um Deus cheio de carinho e de afeto, Senhor. Descobrimos que Tu és um Deus generoso, que faz chover sobre a nossa horta e que faz nascer o pão que nós plantamos. Nós descobrimos que Tu és o Deus que nos acorda na madrugada e nos acompanha até o nosso ganhado pão. Nós descobrimos, Deus, que Tu não é um Deus venal, que Tu não é um Deus negociante.
que Tu não és um Deus investidor, mas que Tu és o nosso Pai, amoroso e generoso. Hoje descobrimos isso, Senhor, e passamos a ver que Tu está bem perto de nós, que nós podemos quase que tocar em Ti. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos chegar bem perto de Ti. Nós queremos testemunhar que Tu está muito perto de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nossa oração é que nós, como Teus filhos, nos pareçamos contigo, que sejamos filhos tolerantes para aguentar a ignorância dos nossos irmãos. Senhor, me ajuda a aguentar a ignorância do meu irmão. Senhor, me ajuda a aguentar a ignorância do meu irmão. Senhor, me ajuda a aguentar a ignorância do meu irmão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser generoso como Tu és generoso, que distribui o que Tu tens a quem não merece, Senhor. Me ajuda a distribuir o que eu tenho, Senhor, por amor, por amor, por amor. Nunca por culpa, nem por pressão, mas por amor, Senhor. Essa é, portanto, a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você pode sentar por um instante, querido. Nós vamos orar pelos elementos aqui. Os nossos diáconos estão aqui, vão distribuir. A gente vai andar um pouquinho com o nosso tempo, que o nosso relógio está adiantado. Quem é que vai participar desse momento? Você que se batizou. Você que desceu as águas e publicamente confessou que conhecia Jesus. E que hoje não está